Conectado com você, sintonizado com o mundo, o SBT Brasil está no ar. Um policial civil foi assassinado a tiros hoje na porta da casa dele em Niterói, região metropolitana do Rio. 3 suspeitos foram presos. 2 deles são policiais militares. Na imagem da câmera de segurança, o policial civil sai de casa para deixar o lixo na rua. Menos de 50 segundos depois, ele vai ser assassinado. Um carro branco se aproxima. De dentro dele, 2 homens disparam 12 vezes na direção de Carlos José Queiroz Viana. O inspetor morreu na hora. O crime aconteceu em Niterói, cidade que dispõe de um sistema de câmeras de monitoramento ligado ao Centro Integrado de Segurança Pública do município. Foi o que permitiu à Polícia Civil rastrear rapidamente a rota dos assassinos. Eles fugiram para Xerém, em Duque de Caxias, a quase 70 quilômetros do local do crime. Em uma área rural, abandonaram e colocaram fogo no carro. Para seguir a fuga, usaram este carro preto roubado, mas acabaram presos em flagrante. Dentro do automóvel, 3 pistolas e uma farda da PM foram apreendidas. A placa do carro incendiado também foi recolhida. Levados para a delegacia de homicídios, 2 presos foram identificados como cabos da Polícia Militar da Ativa. A Corregedoria informou que acompanhou a ação que resultou nas prisões e que os agentes poderão ser expulsos da corporação. 2 das 3 armas apreendidas com os suspeitos são compatíveis com as cápsulas encontradas no local do crime. A Delegacia de Homicídios agora vai analisar o conteúdo dos celulares dos criminosos. O delegado responsável pelo caso acredita que outras pessoas estejam envolvidas na execução do policial civil. A gente investiga também o envolvimento de um mandante, né? Tem uma série de coisas que a gente consegue posicionar inicialmente para suspeitar da participação ou da contravenção ou da máfia do cigarro, ou ambas as coisas. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Um dos presos, o único que não é PM, já tinha passagem por envolvimento com a chamada máfia dos cigarros, explorada por milicianos. A polícia acredita que os assassinos monitoravam a rotina da vítima nos últimos dias. Com a morte de Carlos José, sobe para 108 o número de agentes de segurança baleados no Grande Rio este ano. Segundo o Instituto Fogo Cruzado, 53 morreram. Olha, deixa eu te fazer uma pergunta. Você está pensando em vender o seu carro? Então tenha muito, mas muito cuidado, porque o chamado golpe do intermediário está se espalhando pelo país e, olha, deixa vítimas sem o veículo e sem o dinheiro. Ano do carro, 2014. Preço, R$ 38.500. Era para despertar o interesse em um possível comprador, mas foi um golpista que o anúncio atraiu. Eu anunciei meu carro no Marketplace, uma pessoa não deu 10 minutos, uma pessoa entrou em contato comigo, se passando por um vendedor de veículo especializado, onde o cliente dele não tinha o valor total da compra, mas ia dar uma parte para ele e ia financiar o restante. Na troca de mensagens, o estelionatário confirmou que compraria o carro à vista para repassar ao cliente. Alexandre aceitou e pediu uma transferência eletrônica, que não foi feita por ser fim de semana. Concordaram em deixar para segunda-feira e o golpista ainda escreveu: como meu falecido pai sempre dizia, de pequenos negócios que surgem grandes amizades. E quase ia surgindo uma amizade quando o vendedor e o comprador se encontraram pela primeira vez. Alexandre foi entregar o carro e descobriu que o comprador tinha feito uma transferência de R$20 mil, mas para a conta do intermediário. Eu perguntei para ele, falei, olha, esse dinheiro é uma entrada e você vai financiar o resto? Ele falou que não, era o dinheiro total da venda. Foi aí que eu falei, não, o carro custa 40. Aí ele quase desmaiou na hora, ficou branco, eu não posso ir embora sem o carro, sem dinheiro. Eu falei, eu não posso fazer nada. Aí a gente vai te fazer, vamos na delegacia, vamos na agência, a gente tenta reverter isso. Esse tipo de golpe tem acontecido com cada vez mais frequência. Em alguns casos, os estelionatários criam um novo anúncio com fotos do mesmo veículo por um valor bem abaixo do oferecido pelo dono verdadeiro. Há relatos de que esse golpe vem sendo aplicado em São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Bahia. Esse advogado defende 4 clientes vítimas do golpe. Muitas vezes até o próprio comprador, porque às vezes o carro é entregue para essa pessoa, mas ela não consegue transferir. E aí a pessoa que vendeu não vai querer transferir também porque não recebeu. E aí eles terceirizam o problema.
Os golpistas chegam a usar as próprias lojas de automóveis para dar ainda mais credibilidade à transação. Os alvos são os proprietários, que esperam vender em sistema de consignação. Os estelionatários costumam usar imagens de revendedoras, fazem a intermediação e, quando o veículo é vendido, pegam o dinheiro e desaparecem. Rosana, que trabalha nesse mercado há 30 anos, já viu vários casos e dá dicas de como se prevenir. Comprar no nome da pessoa na loja, faça o pagamento no CNPJ da empresa. Isso o comprador consignado verifica onde você vai deixar seu carro. Comprador, viu que a oferta está muito baixa? Desconfie, pode ser um golpe. Alexandre, que por pouco não caiu no golpe, fez questão de publicar nas redes sociais o alerta. Esse golpe vai sempre aumentando. Eu quase fui uma vítima, mas certeza que outras estão sendo agora, nesse momento. E sabe por que esse tipo de golpe vem crescendo no país? Porque ele é o chamado 171, que é o Código Penal brasileiro. O estelionato tem penas muito brandas, por isso muitos deles, mesmo condenados, continuam em liberdade e atuando livremente no nosso país. Preste atenção nesse caso. Um jovem de 19 anos foi assassinado dentro de um hospital em Resende, no sul fluminense. Evidentemente que pacientes e funcionários entraram em pânico. Nós vamos falar agora ao vivo, direto no Rio de Janeiro, com o repórter Léo Santana. Léo, a informação que eu tenho, você por favor me confirme ou me corrija se eu estiver errado, é que a vítima chegou a ser perseguida na rua. Ela não estava internada no hospital. Ela entrou no hospital na tentativa de fugir desse criminoso. É isso mesmo? Boa noite. Exatamente isso, César. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. Esse jovem caminhava pela rua quando percebeu a movimentação estranha e tentou se proteger dentro do hospital. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que uma caminhonete prata se aproxima do rapaz. Um dos ocupantes desse veículo desce armado e corre na direção da vítima, que entra na recepção da unidade de saúde. O assassino faz vários disparos enquanto as pessoas tentam se proteger. Um segurança chega a rastejar para escapar dos tiros. O jovem, alvo do ataque, foi socorrido pela equipe de emergência do hospital, mas não resistiu aos ferimentos. As câmeras da rua também flagraram o assassino correndo de volta para o carro, que foi localizado mais tarde carbonizado. O hospital informou que nenhum paciente ou funcionário ficou ferido e que está à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos. A Polícia Civil investiga a motivação do crime e a identidade do assassino, mas por enquanto ninguém foi preso. César. Agora, como é que ele sentiu essa movimentação estranha? Será que ele não percebeu que essas pessoas já realmente estavam atrás? Será que ele não conhecia um dos assassinos? Bom, a polícia vai tentar resolver esse mistério. Muito obrigado pelas informações, Léo. Uma ótima noite a você, a cariocas e fluminenses. 3 pessoas foram presas em uma operação da Polícia Federal contra uma facção criminosa no Amazonas. E é para lá que nós vamos agora, ao vivo, direto de Manaus. O repórter Cleiton Pascarelli traz todas as informações para a gente. Conte-me tudo, não me esconda nada, Cleiton. Boa noite. Boa noite para você, César. Muito boa noite a todos. Das 3 pessoas, entre elas estão a Cristina Nascimento, esposa de Alan Sérgio Martins Batista, o Alan Índio, apontado como chefe da facção Comando Vermelho aqui no estado. Ele continua foragido. Os investigadores descobriram um esquema sofisticado de lavagem de dinheiro que teria movimentado mais de 122 milhões de reais. O grupo usava fintechs, empresas de fachada e criptomoedas para esconder o dinheiro do tráfico. Parte dos valores era enviada para a Colômbia como pagamento a fornecedores internacionais de drogas. As investigações começaram após a apreensão de mais de 2 toneladas de entorpecentes em setembro do ano passado em uma embarcação no interior do estado. Segundo a PF, a carga seria de Alan Índio. A Polícia Federal já vinha monitorando o grupo há meses. César. Obrigado pelas informações, Cleiton. Uma ótima noite a você, a todos de Manaus e da região norte do nosso país. E a grande realidade é que as facções criminosas estão instaladas em todo o nosso Brasil, infelizmente. Veja esse outro caso aqui, olha. Um homem de 25 anos, suspeito de matar a namorada, foi preso dentro de um ônibus de turismo no Espírito Santo. Segundo a polícia, ele confessou o crime. Uma câmera de segurança registrou os últimos momentos de vida de Júlia de Paula, de 20 anos.
Ela e o namorado chegaram em casa juntos. Primeiro, Aleph Wingler, de 25 anos, atravessa a rua. Depois, ela se aproxima. Eles ficam conversando por alguns minutos e seguem para a casa da mãe da jovem, em Cariacica, onde aconteceu o crime. Júlia, que trabalhava em uma padaria, deveria ter chegado cedinho no serviço no último domingo. Como não tinha o costume de faltar ou atrasar, a funcionária entrou em contato com a própria Júlia, mandando mensagens e fazendo ligações. Como não conseguiu o contato, ela decidiu ligar para a mãe, que foi até o quarto da Júlia ver se ela ainda estava dormindo. Parcialmente despida, e achou muito estranho quando encostou na filha, viu que a filha estava morta. Além do emprego na padaria, a jovem era estudante de arquitetura e já fazia estágio. No velório, colegas de trabalho de Júlia e também da faculdade estavam inconformados. Todas as vezes que eu chegava para ela no escritório, eu ia lá, abraçava ela, perguntava se ela estava tudo bem, a gente sempre conversando sobre sonhos, ela falava da faculdade, falava da autoescola. Então, hoje para mim foi muito difícil chegar lá e não ver ela lá. Aleph Wingler, o namorado, foi preso horas após o crime. Ele havia embarcado em um ônibus em Vitória, rumo a São Mateus, no norte do Espírito Santo. Segundo a polícia, ele confessou o feminicídio e disse que discutiu com a namorada porque ela teve uma crise de ciúmes. Mas, de acordo com familiares da jovem, ele sempre agia com violência, principalmente depois de beber. Ele alega que ela teria desferido um tapa no rosto dele e dado uma mordida, e ele teria perdido a cabeça e a esganado. O corpo de Júlia de Paula Dias, de 20 anos, passou por perícia. O laudo vai confirmar se houve violência sexual e outros tipos de agressão. Até quando nós vamos continuar noticiando casos como esse que você acabou de acompanhar aqui no SBT Brasil? Até quando as mulheres vão ter que conviver com essa insegurança? Até quando a sociedade brasileira vai conviver com esse tipo e muitos outros de criminalidade no nosso país? Eu peço já há muito tempo, nossos nobres deputados federais, nossos senadores da República, por favor, modifiquem esse Código Penal, coloque prisão perpétua para esses indivíduos, coloque 50, 60, 80, 100 anos de cadeia para esses caras. Não é possível mais penas tão brandas para tanta criminalidade no nosso país. Ou então, lavem as mãos e deleguem as leis aos estados, como acontece nos Estados Unidos. Aí cada estado que faça a sua própria lei, eu garanto que vai funcionar muito melhor do que hoje. O Brasil é muito grande, não dá para ser dessa forma, não dá para administrar dessa forma. Parem de ficar brigando por picuinhas, por coisas pequenas em Brasília e passem a trabalhar a favor da população. É um favor que eu peço a vocês, se bem que isso já é uma obrigação de cada um dos nossos nobres políticos da capital federal. São Paulo registrou hoje um novo recorde de temperatura este ano. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, os termômetros chegaram, imagine, a 35,1 graus. Isso no termômetro, a sensação térmica foi muito maior do que isso. E pela manhã já, Vinícius Rangel, já tinha um clima de uma cidade abafada, né? O pessoal, a população... Eu estou aqui no ar-condicionado do estúdio, não estou sentindo nada. A pergunta que eu faço para você, em primeiro lugar, muito boa noite, né? Como é que está a temperatura neste momento? Agora à noite diminuiu um pouquinho ou ainda continua calor? 30 graus marcando no termômetro atrás de você aí, Vinícius. Diminuiu bem pouco, viu, César? Porque como você observou aí, são 30 graus neste exato momento, agora são 20 horas e 3 minutos, ou seja, para a cidade de São Paulo, uma temperatura neste horário é muito bem complicada. Inclusive, até agora a gente não conseguiu sentir essa sensação de refresco, né? Como muitos já disseram que o tempo iria ficar um pouco mais amena à noite. Pelo contrário, a sensação continua de tempo abafado. Inclusive, foi isso mesmo que você disse, São Paulo bateu hoje recorde, então, de temperatura mais alta do ano, a mais quente do ano, batendo aí 35,1 graus, mas também tivemos outros pontos daqui da capital paulista que sofreram ainda mais, César, inclusive pontos de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura, a freguesia do Ó, bairro da Zona Norte daqui de São Paulo, os termômetros passaram dos 36
16 graus. A gente viu muita gente pela rua se abanando, tomando água e até procurando uma sombra para tentar amenizar um pouco, né, esse calorão. A umidade do ar caiu bastante também, chegou a ficar em 23%, o que fez a Defesa Civil colocar toda a cidade em estado de alerta. E é aquele clima seco, né, que a gente conhece. Quente, que deixa todo mundo cansado e com a boca seca. Mas tem uma boa notícia vindo por aí, viu? Amanhã a temperatura já começa a mudar. O tempo muda e, segundo os meteorologistas, muda para temperatura bem mais baixas, viu? Uma frente fria se aproxima do litoral e a temperatura deve cair com mínima chegando a 16 e a máxima ficando aí bem perto dos 24 graus. Tem alerta também de chuva forte, de ventos fortes e inclusive possibilidade de granizo na região de São Paulo. E a gente faz aquele alerta, né? Vai sair de casa amanhã pela manhã, já leva uma sombrinha, leva também um casaquinho para na hora que voltar para casa não passar nenhum aperto, né, César? Sem dúvida, Vinícius. Agora, com tantas mudanças repentinas e bruscas, né? Haja saúde, tem que se hidratar o tempo todo, seja calor, seja frio, tem que beber água durante todo o dia mesmo para se hidratar. O corpo precisa estar abastecido. Obrigado pelas informações, uma ótima noite quente. Aproveite, porque amanhã faz frio. Obrigado pelas informações, Vinícius. Olha, já o Rio Grande do Sul está sentindo hoje o que São Paulo vai experimentar a partir de amanhã. E quem traz os detalhes para a gente ao vivo, direto de Porto Alegre, é o repórter Matheus Valêncio. Matheus, qual é a temperatura neste momento, a sensação térmica que vocês estão vivenciando aí em Porto Alegre? Conta tudo para a gente, uma boa noite para você. Boa noite, César. Agora aqui em Porto Alegre faz 15 graus, sensação térmica um pouquinho abaixo disso. E olha que o Rio Grande do Sul passou por uma grande mudança no tempo de ontem para hoje. No domingo, a temperatura chegou a patamares de verão, se aproximando dos 40 graus em algumas cidades. A máxima foi registrada no município de Santa Cruz do Sul, com 38 graus e 7 décimos. Na sequência do forte calor, tivemos a entrada de uma frente fria trazendo chuva e temporais. E essa nova massa de ar está provocando a queda da temperatura ao longo do dia. As menores marcas, entre 12 e 15 graus, devem ser verificadas ainda agora à noite. E o frio tende a aumentar entre terça e quarta-feira, chegando a 5 graus em alguns pontos da Serra e da Campanha Gaúcha. Já aí em São Paulo, depois de uma segunda-feira de muito calor, essa onda de ar frio aqui que passou pelos estados do sul deve chegar a São Paulo com muita chuva, vento e frio entre terça e quarta-feira. Para se ter uma ideia, a temperatura máxima prevista para amanhã na capital paulista não deve ultrapassar os 22 graus. E na quarta cai ainda mais, não passando dos 19 graus. Vamos ouvir agora a meteorologista. O avanço de uma frente fria nesta terça-feira vai derrubar a temperatura em parte do país. Os estados do sul já começam com frio. No começo da manhã, o tempo melhora rápido no Rio Grande do Sul. No sudeste, São Paulo recebe as primeiras pancadas de chuva dessa frente fria. E na capital paulista, a temperatura terá um declínio de mais de 10 graus na máxima. Portanto, uma tarde bem amena com marcas ao redor dos 20 graus. Mato Grosso do Sul tem alerta para chuva e temporais. Por outro lado, o calor segue forte entre Goiás, Tocantins e Mato Grosso, com alguns municípios ainda registrando 40 graus. Imagine quando as chuvas de verão começarem. Eu quero chamar a sua atenção para este caso que nós vamos apresentar agora para você. A morte de um bebê por suspeita de sarampo no interior de São Paulo deixou a Secretaria de Estado da Saúde em alerta. A criança, de 1 ano e 2 meses, estava matriculada em uma creche do município de Marília, também no interior de São Paulo. As atividades da creche foram suspensas hoje. Há 40 casos sob investigação na cidade. Segundo a Prefeitura, Marília tem cobertura vacinal de 86%. Os sintomas do sarampo são febre alta, manchas vermelhas pelo corpo e também tosse. Qualquer um desses sintomas aí na sua casa, preste bastante atenção e peça ajuda. E hoje começou em todo o país a campanha de multivacinação voltada para crianças e adolescentes de até 15 anos. Nós vamos até Brasília conversar com a repórter Paula Cuenca, que traz mais informações. Ô Paula, quais são as vacinas que estarão disponíveis a partir de agora? Conta tudo pra gente, por favor. Uma boa noite para você.
Boa noite, César, e a todos. Ora, todos os imunizantes vão estar disponíveis, até porque a ideia é garantir o maior número de vacinados e fazer com que esses vacinados consigam deixar em dia o calendário nacional de vacinação. E olha só, uma das prioridades para esta campanha é garantir a imunização contra o sarampo e também contra a febre amarela. E nesse sentido, também conseguir garantir a recuperação vacinal, porque nos últimos anos, os dados do Ministério da Saúde mostram que o número de pessoas vacinadas, crianças e adolescentes, tem diminuído. Contra uma série de doenças, há uma queda nessa cobertura vacinal. Eu lembro que a campanha começa hoje e vai até o dia 31 de outubro, com 7 milhões de doses em todo o país. E a gente tem sempre aquele dia D, né, que é o dia que as unidades básicas de saúde vão estar abertas em horário estendido para que pais e responsáveis consigam levar as crianças e adolescentes. Anotem no calendário, o dia D vai acontecer no sábado, não nesse, o próximo dia 18 de outubro. A campanha de vacinação tem em foco as crianças de 0 anos até adolescentes de 15 anos de idade, mas também para essa campanha vai estar disponível a vacina contra o HPV para os jovens de 15 a 19 anos de idade. César. Ô Paula, você é muito mais jovem que eu, na realidade sou muito mais velho que você. Quando eu tomei a minha primeira dose de vacina de febre amarela, ela valia por 10 anos. E agora parece que ela vale em uma dose única, é isso mesmo? É isso mesmo, a vacina contra a febre amarela ela é dose única. Desde 2017, o Brasil, o Ministério da Saúde, tem adotado esse procedimento que está, inclusive, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Então, basta se imunizar uma vez, se já está imunizado, está garantido. Quem ainda não se vacinou, é uma vez só que precisa ir lá no posto de saúde. Obrigado pelas informações, Paulo. Uma ótima noite a você, a todos de Brasília e da região central do nosso país. Lembrando sempre que a vacinação é totalmente gratuita. Olha, a CPI mista que investiga as fraudes do INSS ouve, nesta segunda-feira, o empresário Fernando Cavalcante. Ele é investigado pela Polícia Federal e ex-sócio de um advogado ligado a supostos operadores no esquema de desvios de aposentadorias e pensões. Fernando dos Santos Andrade Cavalcante foi à CPMI com uma permissão do Supremo Tribunal Federal para ficar em silêncio, mas no depoimento negou aos parlamentares qualquer participação no esquema de desvios. Contra Fernando Cavalcante não pesa qualquer alegação de envolvimento com fraudes do INSS. Nunca fui laranja, operador ou beneficiário de qualquer esquema. O empresário foi convocado na Comissão Parlamentar de Inquérito por ter sido sócio do advogado Nelson Williams, que foi à CPI em setembro e é suspeito de se associar a supostos operadores do esquema de desvios irregulares do INSS. Quando Fernando Cavalcante foi alvo da operação sem desconto, a Polícia Federal apreendeu vários itens de luxo na casa do empresário, em Brasília, entre eles uma Ferrari e uma réplica da McLaren, usada pelo piloto Ayrton Senna na Fórmula 1. Aos parlamentares, ele disse que não teve intenção de ocultar os bens e que tudo está declarado. Não houve ocultação nem má-fé. Os veículos mencionados nas reportagens são de propriedade da minha empresa, estão todos declarados, adquiridos de forma lícita e alguns ainda estão inclusive financiados, como é o caso da tão falada Ferrari, que eu só termino de pagar salvo o melhor juízo no final de 2027. O relator questionou o depoente sobre os bens em nome da empresa em que ele atua diante do patrimônio declarado como capital. Como é que uma empresa de um capital de 1 milhão detém veículos que só um desses veículos é 4 milhões? Eu, como economista, eu não poderia entrar na sociedade do escritório. Então, qualquer valor que eu viesse a me valer, eu tinha que emitir nota. O deputado também ironizou o crescimento do patrimônio do empresário em um curto período. O senhor é um exemplo exímio de sucesso na vida em pouco tempo. O senhor é uma pessoa que saiu de um salário de R$5 mil para um patrimônio de milhões de reais. Depois de responder ao relator, o depoente usou a garantia concedida pela Justiça e se recusou a responder novas perguntas. Agora, os integrantes da CPMI pretendem se debruçar sobre informações como quebras de sigilo bancários, que mostram movimentações milionárias feitas ao empresário.
O ministro Flávio Dino, do Supremo, marcou para o dia 11 de novembro o início do julgamento dos réus do Núcleo 3 da trama golpista. O grupo é formado por um agente da Polícia Federal e 9 militares das Forças Especiais do Exército, conhecidos como Kids Pretos. Eles são acusados pela Procuradoria-Geral da República de planejar ações táticas para a execução do plano de ruptura democrática. Começaram hoje as conversas entre o Hamas e Israel para definir um cessar-fogo na faixa de Gaza. As negociações são uma resposta ao plano de paz apresentado por Donald Trump e que o grupo terrorista se mostrou disposto a aceitar. É no Egito onde as lideranças árabes estão reunidas numa tentativa de finalizar as negociações entre o Hamas e Israel sobre o plano de paz para Gaza. O grupo terrorista disse que aceita alguns pontos da proposta feita pelos Estados Unidos, mas outros, como a entrega das armas por parte dos integrantes do Hamas e a retirada das tropas israelenses depois da libertação dos reféns, seguem em análise. Nesta segunda-feira, Trump disse que está confiante que todas as partes envolvidas vão se entender. Sobre Israel, afirmou: eles realmente querem os reféns de volta. O Hamas está indo bem, espero que continue deste jeito. Temos uma grande chance de um acordo. Donald Trump também quer que todos os envolvidos no plano de paz para Gaza atuem rápido. Autoridades norte-americanas e israelenses estimam que dos 48 reféns levados pelo Hamas e que ainda não voltaram para casa, cerca de 20 ainda estariam vivos. Nesta terça-feira, os reféns completam 2 anos em poder dos terroristas. Enquanto uma decisão final não é anunciada, os bombardeios continuam no território palestino. Em entrevista a um canal de TV dos Estados Unidos, o secretário de Estado americano, cargo que no Brasil equivale ao de chanceler, defendeu o fim dos ataques israelenses. Não se pode retirar os reféns enquanto houver bombas explodindo, afirmou Marco Rubio, que disse acreditar que o acordo final deve ser fechado ainda esta semana. Nesta segunda-feira, mais de 100 ativistas começaram a ser deportados por Israel. Eles faziam parte da flotilha internacional que tentava entrar em Gaza, sem autorização dos israelenses, para levar ajuda humanitária. O grupo foi interceptado ainda no mar e detido. Entre os deportados estão a ativista sueca Greta Thunberg e brasileiros. O presidente Lula acusou Israel de violar as leis internacionais ao interceptar as embarcações. Ele afirmou que o Ministério das Relações Exteriores presta apoio aos cidadãos que estavam na flotilha e foram levados ao território israelense. Procurada, a Confederação Israelita do Brasil preferiu não se manifestar sobre a declaração do presidente Lula. O Ministério da Saúde atualizou para 17 o número de intoxicações por metanol confirmadas em todo o Brasil. 200 casos ainda estão em investigação. Mais de 80% das notificações estão no estado de São Paulo. No Distrito Federal, exames não detectaram a substância no organismo do cantor Hungria. Depois de permanecer quase 4 dias em tratamento no hospital, o cantor Hungria voltou para casa nesse domingo após receber alta. Ele foi internado na manhã de quinta com sintomas característicos da intoxicação por metanol. Vômitos, enjoos, dor de cabeça, visão turva e acidose metabólica, uma alteração no corpo que deixa o sangue mais ácido do que o normal. Durante a internação, o artista chegou a fazer 2 sessões de hemodiálise, além de ter ingerido etanol para controle da possível contaminação. Porém, nesta segunda, o Ministério da Saúde anunciou que os testes de laboratório feitos a partir do sangue do cantor deram negativo para a intoxicação. No domingo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, autorizou, a pedido do Ministério da Saúde, a importação de 2.600 frascos de fomepizol, fármaco usado como antídoto em intoxicações por metanol, mas que não possui registro sanitário no Brasil. A compra foi fechada com uma fabricante japonesa em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde. As ampolas devem chegar ao país na próxima semana e serão distribuídas aos estados conforme a demanda verificada pelo governo federal.
Além disso, o Ministério da Saúde anunciou a compra de 12 mil ampolas de etanol farmacêutico também usadas no tratamento de intoxicações. Elas estarão disponíveis em hospitais universitários federais e nos 32 centros de referência em toxicologia existentes no país. Cada vida vale, cada profissional de saúde que está ali identificando a situação e quer uma orientação, quer o medicamento vale, nós vamos continuar agindo dessa forma. Na área da saúde a gente sempre age, não espera nada tomar grandes proporções, nem busca minimizar qualquer problema de saúde. A Advocacia Geral da União deu prazo de 48 horas para a Meta, dona do Facebook e do Instagram, retirar do ar conteúdos e grupos que promovam a venda ilegal de lacres, tampas, rótulos e garrafas de bebidas alcoólicas. Por enquanto, é mesmo muito fácil. Na internet, há lotes inteiros de garrafas usadas para vender. Isso facilita e muito a vida dos falsificadores. A notificação da Advocacia Geral da União para que a Meta bloqueie e exclua anúncios de vendas dessas garrafas é uma forma de dificultar o comércio de bebidas adulteradas. A empresa terá que informar as providências adotadas para identificar e moderar os conteúdos ilícitos, além de preservar provas. Senão, poderá ser acionada judicialmente. A Meta disse que não vai comentar o assunto. Mas como é que tantas garrafas vão parar em anúncios na internet? Elas vêm do lixo descartado de forma indevida. Segundo os representantes das indústrias de vidro, os donos de bares e restaurantes têm lucro com o lixo que eles geram. Portanto, todos deveriam se cadastrar e pagar pela coleta adequada das garrafas. Para aqueles que produzem pouco ou para o consumidor final, a solução, segundo a indústria, são esses coletores presentes nas grandes capitais. E a orientação é a seguinte: jogue a garrafa com força, porque ela tem que quebrar. A Associação Brasileira da Indústria de Vidro está acompanhando a movimentação no Congresso Nacional que tenta legislar para evitar as falsificações. Em 4 dias, foram apresentados pelo menos 15 projetos. É a partir do descarte incorreto do varejo que embalagens originais costumam ir para as mãos erradas. O dono do bar, a primeira coisa que ele deveria fazer é se cadastrar na prefeitura como um pequeno, médio ou grande gerador, pagar pela sua coleta específica disso daí, contratando empresas idôneas para poder fazer o descarte correto e o encaminhamento correto dessa embalagem depois do consumo. Este bar na Zona Sul de São Paulo não tinha tanto prejuízo desde a pandemia. O dono está assustado. Sempre deixou as garrafas na porta do estabelecimento à disposição da reciclagem. Não imaginava que estivesse contribuindo com a indústria da falsificação. Daqui para frente eu tenho que mudar o estilo de jogar, separar as garrafas, quebrar ou riscar o rótulo, fazer alguma coisa, mas tem que mudar. Pesquisadores da Universidade Estadual da Paraíba desenvolveram uma forma rápida de identificar a contaminação por metanol. Hoje, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse que analisa o método como uma possibilidade de desenvolvimento e expansão. Os primeiros testes resultaram neste equipamento. Ele emite luz infravermelha na garrafa, mesmo se estiver lacrada. A luz provoca uma agitação nas moléculas. Um programa recolhe os dados, interpreta as informações e identifica qualquer substância que não faz parte da composição original da bebida, até mesmo a água, às vezes usada para o produto render mais. As pesquisas sobre contaminação de bebidas começaram em 2020 aqui na Universidade Estadual da Paraíba. Isso porque o estado é um dos maiores produtores de cachaça do país. Agora, o desafio dos pesquisadores é encontrar métodos eficazes para identificar essas contaminações diante da crise que está instalada no país. O próximo passo é produzir o método em grande escala e testar um dispositivo em formato de canudo, capaz de detectar o metanol em poucos minutos. Se a cachaça ou qualquer outro destilado estiver sem nenhuma adulteração, sem o metanol, você vai ter uma coloração translúcida. Quando essa bebida, esse destilado, estiver com adulteração, tiver com a presença do metanol, aí ele vai estar com a coloração
avermelhada, rosa, enfim. A expectativa é que os protótipos fiquem prontos até o final deste mês. No sábado, representantes da universidade se reuniram com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que demonstrou interesse em investir na tecnologia. Hoje enviamos o projeto para o Ministério com um termo de parceria para que a gente possa intensificar as pesquisas em bancada e colocar isso o mais rápido possível à disposição da população nacional. O SBT Brasil está apenas começando e temos muito ainda para mostrar para você que vai ver junto comigo a seguir. A Polícia de São Paulo encontra metanol em bebidas de 2 distribuidoras. Curitiba tem 2 casos confirmados de intoxicação. Bebida suspeita custou menos de R$ 6. Esses e outros assuntos no SBT Brasil, que volta já. Continue com a gente. Estamos de volta ao vivo com o SBT Brasil, trazendo sempre a melhor informação para você quando são pontualmente 8 horas mais 30 minutos pelo horário de Brasília. A Polícia Técnico-Científica de São Paulo identificou a presença de metanol nas bebidas de 2 distribuidoras do estado, alvos de operações. Também hoje, a Secretaria da Segurança Pública disse que uma das principais linhas de investigação é que o etanol usado para fazer a adulteração seja de baixíssima qualidade e já venha contaminado com o metanol. São até agora 11 estabelecimentos interditados, entre bares, adegas e distribuidoras de bebidas. Na capital, a Bebilar Distribuidora e a BBR Supermercado foram fechados por cautela, além do Beco do Espeto, Ministrão Bar, Torres Bar, Adega Fim de Semana e Empório Santos. Em Osasco, na Grande São Paulo, Adega do Lelê e Adega Los Hermanos. Em São Bernardo do Campo, Bar Vila Jardim. Em Barueri, Brasil Excellence, distribuidora de bebidas. Segundo o governo de São Paulo, 2 amostras de bebidas já identificaram a presença de metanol. 2 análises que foram feitas agora, que indicaram sim a contaminação por metanol. E agora estamos identificando se ela partiu, qual boletim de ocorrência está relacionado, se foi algum boletim de ocorrência que ocasionou a morte. Neste fim de semana, a polícia descobriu 2 fábricas de bebidas clandestinas em Carapicuíba, região metropolitana de São Paulo. Em Campinas, no interior paulista, foi desmontada uma fábrica que também estaria adulterando bebidas. Entre as linhas de investigação está a possível contaminação durante a lavagem das garrafas usadas pelos adulteradores, que estariam sendo higienizadas com metanol. Outra possibilidade avaliada pelos investigadores é de que os falsificadores tenham usado metanol por engano, pensando ser etanol na formulação das bebidas adulteradas. A principal suspeita da Polícia Civil é que durante o processo de adulteração, o etanol que está sendo utilizado para fazer a adulteração dessas bebidas nessas produções clandestinas seja um etanol de baixa qualidade que já vem contaminado com o metanol. É isso. Agora, onde ele adquiriu, isso a gente não tem nenhum indício. Essa especialista em biologia molecular explica que o metanol costuma ser mais caro que o etanol, o que poderia enfraquecer a teoria da lavagem das garrafas. Eu me fiz essa pergunta, né? Nossa, por que eles estão usando metanol, sendo que o metanol é mais caro para limpeza e higienização de garrafas do que o etanol, assim? Não faz sentido. Mas eu descobri que sim, existe um metanol vendido aí no mais barato. Então, talvez eles estejam aproveitando e fazendo essa utilização. O governador de São Paulo afirmou que o desvio de garrafas também facilita a falsificação de bebidas no estado. Existem regras de logística reversa que, infelizmente, não estão sendo cumpridas, que um grande insumo para o falsificador é a garrafa, que chega até ele, que deveria ter por objeto a reciclagem, e essa reciclagem não está acontecendo, ela é comprada e facilita esse objeto de falsificação. Muitos desses produtos são importados, são fabricados no exterior, então essa garrafa precisa de fato ir para a reciclagem. O governo também informou que vai pedir autorização da Justiça para destruir todo o material apreendido. Procurada para falar sobre os estabelecimentos interditados, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em São Paulo
não se pronunciou. Agora há pouco, a Prefeitura de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, confirmou que a morte da jovem Bruna Araújo, de 30 anos, que estava internada em estado grave após ingerir vodka, foi provocada por intoxicação por metanol. Com isso, o estado de São Paulo já soma 3 mortes confirmadas pela ingestão da substância. E 2 casos de intoxicação por metanol foram confirmados em Curitiba. Depois de São Paulo, o Paraná é o segundo estado a constatar as contaminações. Em um dos casos, a principal suspeita é que um idoso de 71 anos tenha sido intoxicado com metanol ao ingerir uma bebida alcoólica vendida por R$ 5,50 em um bar na capital paranaense. Notas fiscais encontradas entre os pertences dele levaram a polícia até o local. Uma operação foi realizada no estabelecimento no último sábado com o apoio da Vigilância Sanitária e das polícias civil e científica. A polícia também fez a investigação na residência, deste senhor e constatou então que ele tinha consumido um produto destilado. Esse produto ainda constava lá no estabelecimento onde nós estávamos. Então, através disso, nós fizemos a coleta fiscal, a coleta em triplicata, que nós chamamos. E, através disso, nós vamos fazer, então, solicitar para que seja feita a análise fiscal desse produto. Além do idoso, outro homem de 60 anos também foi contaminado por metanol. Os 2 receberam o antídoto usado no tratamento das intoxicações e seguem internados. O estado de saúde deles é estável. Há ainda 4 casos sob investigação. Uma mulher de 31 anos, de Foz do Iguaçu, e outros 3 homens, em Cruzeiro do Oeste, Maringá e Curitiba. Hoje o nosso hospital que está recebendo esses pacientes é o Hospital das Clínicas, que contém inclusive o antídoto, que é o etanol intravenoso, Nós recebemos do Ministério e também a Prefeitura entrou em contato com algumas farmácias magistrais e está na possibilidade também de providenciar a manipulação. A orientação é que consumidores fiquem atentos aos sinais de possível falsificação, como preços muito abaixo do normal, líquido com partículas ou impurezas visíveis, lacres rompidos ou tortos, rótulos mal aplicados, com erros de ortografia ou informações borradas. No surgimento de qualquer sintoma, como enjoo, vômitos, forte dor de cabeça, dor abdominal intensa e visão turva, as unidades de saúde ou hospitais devem ser procurados imediatamente. Os sinais costumam aparecer entre 6 e 24 horas após o consumo. Faz esse acompanhamento para e passo de cada indivíduo. Acho que é importante isso, que o sistema ele é sensível, ele é capacitado para dar o atendimento e o prosseguimento na investigação dos casos, no acompanhamento até o desfecho final. A gente espera que sempre seja a alta. O jogador Everton Ribeiro, do Bahia, revelou que foi diagnosticado com câncer na tireoide. Nós vamos até Salvador conversar ao vivo com a repórter Lícia Fontinelli, que traz mais informações. Lícia, ele já sofreu uma cirurgia, qual era o estágio da doença? Conta todos os detalhes para a gente, por favor. Uma boa noite para você. Boa noite, César, e a todos que nos acompanham. Everton Ribeiro, capitão do Bahia, se pronunciou nas redes sociais. Aos 36 anos, ele revelou que recebeu o diagnóstico de câncer na tireoide há cerca de um mês e que passou por cirurgia hoje. O jogador disse que tudo correu bem e agradeceu pelas orações e pelo apoio. O Bahia compartilhou a mensagem com a frase "Estamos juntos, meu capitão". A esposa do atleta, Marília Neri, também se manifestou falando sobre o mês de desafios enfrentados pelo casal. A repercussão foi imediata. Jogadores do Bahia desejaram apoio e outros clubes, como Corinthians, Coritiba e Flamengo, onde ele viveu a fase mais vitoriosa, também se pronunciaram. O jogador esteve em campo pelo Bahia ontem, na vitória diante do Flamengo. Agora Everton vai enfrentar uma luta fora dos gramados, mas com o apoio da família, dos torcedores e de todo o futebol brasileiro. César. Obrigado pelas informações, Lícia. Eu tenho certeza que ele vai se recuperar plenamente. Uma ótima recuperação ao Everton Ribeiro, uma ótima noite a você, aos soteropolitanos, aos baianos e ao Nordeste de uma forma geral. Você vai ver junto comigo a seguir o que foi discutido na ligação entre Lula e Donald Trump. Para o governo brasileiro, o diálogo foi animador.
Já o presidente dos Estados Unidos disse que a conversa foi muito boa e que viajará para o Brasil em algum momento. Esses e outros assuntos aqui, junto com a gente no SBT Brasil. Aguarde. Estamos de volta ao vivo com o SBT Brasil. E olha, daqui a pouquinho estreia aqui no SBT o novo The Voice Brasil, com um time de jurados de peso, apresentação de Thiago Leifert e direção artística de Boninho. O Fofoquito traz todos os detalhes pra gente, direto do estúdio do programa. Muito boa noite pra você, Fofoquito. Conte-me tudo, não me esconda nada. Boa noite, César Filho, toda a galera que está acompanhando aí o SBT Brasil. Olha só, hoje é o grande dia dessa estreia incrível. E olha só, eu tô aqui, ó, atrás do palco, onde tudo vai acontecer, essa magia cheia de emoção, que é o novo The Voice Brasil, às 10h30 da noite no Disney Plus e aqui no SBT. Olha só, tá criado sendo uma grande expectativa. Boninho na direção, imagina, Thiago Leifert, né, na apresentação, Gabi Cabrini e os jurados técnicos, Matheus e Cauã, Mumuzinho, Péricles, Duda Beat. Olha só esse show de emoção que vai acontecer aqui hoje. Então, todo mundo convidado, logo após o programa do Ratinho, a grande estreia do novo The Voice Brasil, que tá imperdível. Então, gente, acompanhe, eu continuo por aqui e a qualquer momento eu volto. É com você aí no estúdio, César Filha. Obrigado pelas informações, Fofoquito. Não esqueça, 10h30 da noite tem a estreia do novo The Voice Brasil, aqui na tela do SBT. Os presidentes Lula e Donald Trump conversaram hoje por telefone. Eles falaram sobre as tarifas aplicadas pelos Estados Unidos contra o Brasil e concordaram em se encontrar pessoalmente. A ligação partiu do presidente dos Estados Unidos e durou cerca de 30 minutos. Articulada nas últimas semanas, a conversa foi mantida em sigilo e não constava na agenda de Lula para esta segunda-feira. Nas redes sociais, o presidente brasileiro escreveu que os dois relembraram a boa química que tiveram em Nova York, na Assembleia Geral da ONU, e que o diálogo foi uma oportunidade para a restauração das relações amigáveis de 201 anos entre os dois países. Lula também destacou que o Brasil é um dos 3 países do G20 com quem os Estados Unidos mantêm saldo positivo na balança comercial. Por fim, o petista pediu que Donald Trump retirasse tanto a sobretaxa de 40% imposta a produtos nacionais, quanto as sanções aplicadas contra autoridades brasileiras. Fontes do Palácio do Planalto classificaram a conversa como animadora e reforçaram que os presidentes não falaram sobre Jair Bolsonaro durante a ligação. Lula e Trump trocaram telefones e se mostraram dispostos a tirar do papel uma reunião presencial. O presidente brasileiro se prontificou a viajar aos Estados Unidos, se for preciso, mas sugeriu que um encontro presencial entre os dois acontecesse em 2 ocasiões próximas, ou na cúpula da ASEAN, prevista para o fim do mês na Malásia, ou na COP30 em Belém, marcada para novembro. Donald Trump determinou que Marco Rubio dê continuidade às conversas. O secretário de Estado norte-americano é crítico a Lula, mas a indicação não desanimou integrantes do governo brasileiro. A primeira reação veio do ministro da Fazenda, que acompanhou a ligação. Positivo, foi positivo. O vice-presidente Geraldo Alckmin, que vai ser um dos responsáveis pelas negociações daqui para frente, também se disse satisfeito com o encontro. O presidente Lula colocou que as sanções aos ministros, a questão dos vistos, tal, não é justa e que isso também deveria ser rediscutido. Mas foi uma conversa boa, descontraída, proveitosa, longa, foram 30 minutos, melhor até do que nós esperávamos, então estamos muito otimistas aí que a gente vai avançar. E o presidente Lula destacou a disposição do Brasil para o diálogo e para a negociação.
em meio ao tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil. Dados divulgados nesta segunda pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio mostram que, em setembro, as exportações brasileiras para o território americano caíram mais de 20% em relação ao mesmo período do ano passado. Já as importações cresceram cerca de 14%, totalizando mais de 4 bilhões e 300 milhões de reais. 21 horas pontualmente pela hora oficial do Brasil. A gente ouviu o lado brasileiro. Agora vamos para Washington falar com a nossa correspondente Patrícia Vasconcelos para saber como a ligação foi recebida pelo governo norte-americano. Dona Patrícia, conte-me tudo, não me esconda nada. O que o Donald Trump disse sobre esse contato com o presidente Lula? Conta pra gente. Boa noite. Conto tudo sempre, César. Boa noite para você. Bom, Donald Trump passou o dia aqui no escritório dele na Casa Branca e o primeiro comentário sobre essa ligação foi feito pelas redes sociais. César, Donald Trump disse que a conversa com o presidente Lula foi muito boa, que os dois falaram sobre vários assuntos, mas que o foco foi a economia e também os negócios entre os dois países. Ele também disse que os dois líderes vão se encontrar em um futuro não distante, tanto aqui nos Estados Unidos quanto aí no Brasil. E essa informação, César, foi confirmada pouco tempo depois, presencialmente, numa conversa com os jornalistas aqui no Salão Oval. Donald Trump disse que tanto ele quanto o presidente Lula vão se encontrar pessoalmente e também vão fazer negócios juntos. Vamos ouvir. Eu tive uma ótima conversa com o presidente do Brasil, que é um bom homem. Na verdade, eu o conheci na ONU. Ia fazer meu discurso e não tinha um teleprompter. Mas pouco antes me encontrei com o presidente Lula e eu achei um homem bom. Tivemos uma ótima conversa por uns 2 minutos. Foi um dia e tanto, foi um dia importante. Nos conhecemos, gostamos um do outro e sim, tivemos uma ótima conversa. Vamos começar a fazer negócios. Em algum momento eu vou ao Brasil e ele também virá para cá, para os Estados Unidos. Já conversamos sobre isso. A Rússia realizou um novo ataque em massa contra a Ucrânia. Dessa vez, um dos alvos foi uma cidade na fronteira com a Polônia, o que deixou o país da OTAN em alerta. Veja tudo agora na reportagem do enviado especial Sérgio Uti. O fogo consome milhões de litros de petróleo após o ataque à maior refinaria da Crimeia, território ocupado pelos russos desde 2014. A Ucrânia também já tinha atacado uma estação de energia em Belgorod, na Rússia, onde 40 mil ficaram sem energia, confirmou o governador da região, que faz fronteira com a Ucrânia. Isso após um fim de semana em que a Rússia voltou a desafiar o sistema de defesa ucraniano. 9 regiões foram atacadas, como mostra este mapa, que destaca a movimentação de mísseis e drones na madrugada de domingo. Não sei como consegui escapar, conta a dona Natália, de 72 anos. Ela mora em Zaporíjia e está entre as dezenas de feridos durante os bombardeios das últimas 3 noites. No pior deles, de sábado para domingo, foram mais de 500 drones e 50 mísseis. Desta vez, a capital ucraniana não estava entre os principais alvos, como tinha acontecido no último fim de semana, embora os alarmes que alertam sobre ataques aéreos também tenham sido acionados aqui em Kiev. Esses últimos ataques demonstraram mais uma vez que o sistema de defesa deste país não consegue conter as grandes ondas de drones e mísseis lançados num curto espaço de tempo pelos russos. O presidente Volodymyr Zelensky subiu o tom contra os seus próprios aliados. Demonstrou descontentamento com o que chamou de falta de reação de norte-americanos e europeus. O ucraniano afirmou que não há resposta adequada da comunidade internacional para o que acontece em seu país. Putin está zombando do silêncio e da falta de resposta do Ocidente, disse Zelensky. Na madrugada de domingo, Lviv sofreu o pior ataque desde o início da guerra. A cidade está a apenas 70 quilômetros da fronteira com a Polônia, que chegou a mobilizar sua força aérea durante os bombardeios. Os poloneses estão entre os que acusam a Rússia de invadir seu espaço aéreo com drones. Em Kiev, o presidente Zelensky recebeu o primeiro-ministro holandês e manteve a pressão sobre os aliados, inclusive sobre a própria Holanda.
Um dos países que, segundo ele, tem empresas que fabricam e vendem componentes dos drones e mísseis usados pela Rússia para atacar alvos na Ucrânia. E agora, de volta ao Brasil, o Rio de Janeiro tem a pior taxa de desocupação entre jovens de 18 a 24 anos, segundo o IBGE. Todo processo seletivo é como uma porta aberta para a Tamires, estudante de contabilidade de 22 anos. Mas para entrar não tem sido fácil. Estou em busca de estágio, até o momento eu não consegui, mas eu estou em busca. E o que aparecer eu estou agarrando. Segundo o IBGE, de abril a junho, 12% dos jovens brasileiros entre 18 e 24 anos estavam desempregados. A situação é mais alarmante no Distrito Federal, em Pernambuco e no Rio de Janeiro, a maior taxa do país, quase o dobro da média nacional. Isso significa que 1 em cada 5 jovens fluminenses está sem trabalho. São mais de 200 mil pessoas nessa faixa etária enfrentando os mesmos obstáculos, como a falta de experiência. Muitas empresas ainda buscam pessoas prontas para o mercado, o que reduz as chances de quem está começando. Iniciativas como a da organização não governamental Luta pela Paz tentam mudar esta realidade, com orientação profissional e cursos oferecidos aos moradores do Complexo da Maré, na zona norte do Rio. A orientação que a gente dá para os jovens é basicamente de entender o mercado de trabalho, as demandas do mercado de trabalho e como esse jovem precisa fazer a leitura, da importância das habilidades, as habilidades socioemocionais, as habilidades técnicas também. O Brasil tem hoje mais de 670 mil jovens aprendizes ativos, segundo o Ministério do Trabalho. Quase metade está na faixa de 18 a 24 anos. Mas o acesso ainda é desigual. Na periferia metropolitana do Rio, a taxa de desemprego nessa faixa chega a 28%. Esse jovem ele tem um perfil, ele é um jovem preto, pardo, que vem da periferia. Ele não acessa, de certo modo, a cidade, muito menos essas oportunidades. Para Tyson, de 19 anos, o que parecia impossível começa a virar futuro. Ele está trabalhando como aprendiz neste escritório e já começa a desenvolver habilidades para se qualificar. Trabalho em equipe, conversação, que me ajudou bastante. E também trabalhando aqui no ambiente de programação. Já Tamires segue na busca, distribuindo currículos, esperando uma oportunidade. A vontade mesmo, a garra de querer aprender, de querer fazer. Perdeu ou quer rever alguma reportagem? Olha, tá tudo lá no nosso canal no YouTube e também no nosso site, o sbtnews.com.br. Você fica agora com As Filhas da Senhora Garcia, o programa do Ratinho e tem também a estreia de The Voice Brasil, que você não pode perder. Muitíssimo obrigado a você que liga e se liga todo dia, o dia todo, junto com a gente aqui na tela do SBT. Uma ótima noite, uma abençoada semana para você. Até amanhã, 7:45 da noite, com mais um SBT Brasil. Até lá!